lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não se reportava a Jesus a letra morta, mas ao Verbo Criador. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Dobram os joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram em si mesmos. Todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim a falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem subordinado aos caprichos de cada um. São alunos que procuram subverter a ordem escolar. Pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir. Não estimam ensinamentos, formulam imposições. E à maneira de loucos buscam agir em nome do Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Não poucos se revoltam, desencartados. Não se queixe com tudo, senão de si mesmos. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição ao acaso? É a pergunta que ele nos deixa. E aí, meus queridos, diante dessa leitura, eu convido aqueles que puderem e quiserem, vamos fechar os nossos olhos. E vamos pedir a proteção de Jesus, de Deus nosso Pai, que nos envolva nesse momento, para que possamos não apenas ouvir o que hoje será trazido para nós, mas que procuremos pôr em prática as lições do nosso Mestre Jesus, trazidas pelo Evangelho. Que sejamos ativos com todas as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, na medida das nossas forças, que possamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Que a manhã de hoje seja gloriosa, que paire sobre nós esse amor do Pai, e que possamos sair daqui melhores do que chegamos, podendo espalhar onde quer que nós estejamos esse amor, essa alegria de viver, mas principalmente o exemplo de amor, de caridade, de humildade, que aos poucos vamos trabalhando em nossos corações, modificando nossos sentimentos e nos melhorando a cada dia. E assim, é com muita alegria nos nossos corações, pedimos as bênçãos da espiritualidade amiga, que cuida dessa casa, de Jesus, nosso Mestre, e de Deus, nosso Pai, para dar início aos trabalhos de hoje. Que assim seja.
E agora então vamos passar a palavra para a nossa irmã Eugênia. Bom dia. Todos me ouvem bem? Minha voz hoje não está lá muito firme, não. Gostaria inicialmente de agradecer à casa a oportunidade que me dá com essa palestra, que é a oportunidade de estudo e de trabalho, mas agradeço sobretudo sobre a influência dos espíritos amigos que coordenam essa casa de Francisco de Assis. O tema da nossa conversa de hoje, conversa de reflexão, como a nossa irmã falou, fala sobre começar de novo. E a ideia acerca dessa questão pode ser resumida numa frase que é atribuída ao Chico Xavier, que diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É sobre isso que nós vamos conversar nessa manhã, sobre essa possibilidade de escrever uma história diferenciada nas nossas vidas. Não só da vida que temos levado até agora, até hoje, até essa manhã, mas também daquelas dificuldades que nós já trazemos de vidas e vidas, às vezes séculos, das nossas existências anteriores. Então essa conversa da manhã de hoje, ela versa sobre aquele momento em que a vida, os acontecimentos, nossos mentores espirituais nos dizem que é preciso recomeçar. Às vezes a vida nos diz, é preciso recomeçar. É quando a gente leva aquele susto da vida. É aquela hora que a graça de Deus chega estilhaçando as vidraças e no primeiro momento a gente não entende o que está acontecendo. E às vezes até pensa que foi esquecido por Deus, né? Que você está sozinho, desamparado. E isso é uma grande ilusão que pode muitas vezes nos congelar, né? O convite desses amigos espirituais, desses autores que eu li, é justamente o contrário. Hoje você pode escrever uma nova história da sua vida. E esse recomeço inicia por nós nos disponibilizarmos para que a espiritualidade atue sobre nós. Porque às vezes a gente está naquele momento de assim, eu não sei o que fazer. Bom, eu não sei mesmo não. Muitos de vocês talvez não. Mas a espiritualidade amiga sabe. Então, nesses momentos difíceis, mais do que em outros, nós precisamos da inspiração da espiritualidade amiga. Porque do outro lado da vida, nós combinamos tudo isso. Só que quando a gente chega aqui, as coisas vão ficando difíceis e a gente diz assim, não, isso aí, não, esse marido, não, esse filho, que é isso, né? Essa colega difícil de trabalho, esse chefe difícil, você já trocou de sessão 3 vezes e não consegue, ou quando você muda, tem uma surpresa de que ele mudou junto com você. Quem nunca passou por isso? Então esses reencontros, por vezes tão difíceis, não são frutos do mero acaso. É isso que nós sabemos por doutrina espírita. Então, se não é fruto do acaso, por que está acontecendo? Às vezes, de novo, numa mesma vida. É porque a gente ainda não aprendeu aquilo que a gente precisava. Agora, uma das grandes dificuldades que esses autores colocam é que a gente tem a síndrome do repetente. E aquela hora que você diz, meu Deus, de novo, esse mesmo acontecimento na minha vida, de novo, é porque o aprendizado ainda não foi feito. E nós estamos na repetência. E não é bom esse sentido de repetência, porque a repetência traz consigo uma sensação de fracasso. Outros passaram, eu não passei.
outros colegas estão indo para adiante no curso e eu não fui ainda. Mas às vezes é porque o que tem para ensinar aquela etapa é tão importante que você vai ter que fazer repetência. Eu sou repetente no curso de meditação há anos. Ninguém aguenta mais olhar para mim quando eu chego lá na repetência. Mas eu repito porque eu ainda não consegui fazer a minha meta, que é fazer meditação todo dia. Então, enquanto eu não conseguir alcançar essa meta, eu vou de novo para o curso de iniciantes. Já me avisaram várias vezes que tem outros cursos. Olha, você não quer ir? Tem outros cursos. Eu falei, não, eu vou ficar nesse aqui mesmo. Aí uma amiga minha que já desistiu de fazer a repetência falou, não, eu já aprendi tudo. Eu não aprendi. Cada vez que eu vou ficar admirada com alguma coisa que me é dito. Então, aquele é o meu lugar mesmo. E a gente precisa entender que às vezes, nesta vida, foi esse o acordo que a gente fez. Então esse tema versa quando aqueles acontecimentos muitas vezes não vou usar a palavra obrigam, porque a gente tem um livre-arbítrio, né? Eu posso recusar a lição, mas que nos conduzem, fica bom assim, nos conduzem a uma reflexão, nos conduzem a iniciar novos caminhos, que às vezes a gente não está querendo iniciar, mas que é tão necessário que a vida chegou de cheio cobrando isso de nós. E eu lembrei de uma poesia muito bonita, de uma poetisa goiana que diz assim, chama Cora Coralina: recria a tua vida, sempre e sempre. Remove pedras, planta roseiras, faz doces. Olha que coisa importante. Quando a gente recria a nossa vida, e nós estamos recriando sempre, sempre, cada novo dia é uma nova oportunidade de recriarmos as nossas vidas, ela diz que nesse processo de recriar, nós vamos remover pedras. Ou seja, nós vamos ter uma dificuldade, tem uma pedra no caminho, né? Como diria Drummond, né? Há uma pedra nesse caminho. Então nós temos que remover as pedras. Mas basta só remover as pedras? Não. Onde tinha pedras, o que ela nos diz que temos que fazer? Lembram da poesia? Plantar roseiras. Então, além de retirar as pedras, no local onde se encontravam as pedras, nós vamos plantar roseiras. E mais, e fazer doce. O i a gente sabe, né? O português é uma soma. Além de plantar roseiras, vamos fazer doces. Ou seja, vamos tentar levar as nossas vidas da forma mais doce possível, por mais incrível que tenha sido, ou difícil que tenha sido o momento que nós acabamos de vivenciar. Remover pedras, plantar roseiras e fazer doces. E o que será que isso significa do ponto de vista espiritual? O que vocês acham? O que seria remover pedras? É tirar de nós aqueles sentimentos que tanto nos atrapalham o nosso crescimento espiritual e por dificuldades que por vezes trazemos de outras vidas, a gente não conseguiu ainda superar. Não conseguiu ainda porque em algum momento nós vamos superar, com certeza, né? E nesse local onde havia antes as pedras, eu vou ter que plantar roseiras. Agora há pouco os nossos irmãos cantavam uma música atribuída à vida de Francisco de Assis, porque foi assim. O que ele nos recomenda? Onde houver trevas, leva o que? Luz. Não removi a pedra? Não plantei a roseira? Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Tirei as pedras, o ódio, plantei as roseiras do amor. E aí, por isso, como consequência, eu vou docilizar a minha vida. Vou transformar a minha vida em algo mais fácil de ser vivido, não só pelas pessoas que estão ao meu redor, mas mais fácil para mim mesma, né?
Então, meus irmãos, essa é a nossa missão reencarnatória. Sermos seres humanos melhores em nossa humanidade. Todas as vezes que a gente notar que a dor do nosso irmão não nos afetou, vamos refletir novamente. Ah, mas logo aquela pessoa é aquela mesma, né? Porque nós não temos cobradores indevidos. Nós temos os cobradores hoje dos nossos equívocos das vidas passadas. Ninguém está na nossa vida por acaso. Nenhum acontecimento da nossa vida é por acaso. Então, é a hora de sabermos se nós realmente estamos comprometidos com as missões com as quais nós, do outro lado da vida, prometemos primeiro a nós mesmos e depois aos nossos irmãos de que desta vez nós faríamos diferente. Eu pesquisei algumas obras que eu vou falar para vocês, que aí quem quiser pode aprofundar. Esse tema é recorrente na psicografia do Chico, pelo Emmanuel. Tem um livro chamado Palavras de Vida Eterna, e o texto desse livro chama Recomecemos. No livro Alma e Coração tem um capítulo que chama Começar de Novo. Fonte Viva, capítulo 107. Renovemo-nos a cada dia. Ou seja, não é a cada estação do ano, não é a cada semana, não é a cada mês, cada ano. Renovemo-nos dia a dia. Divaldo e Joana também têm uma preocupação muito grande com essa temática. Vou citar duas obras. Na obra Filhos de Deus, ele tem um texto, Joana tem um texto, né, na psicografia do Divaldo, que fala o teu recomeço. E no livro Libertação pelo Amor, no capítulo 27, ele fala sobre a aceitação, que nós vamos ver que é o primeiro passo para a gente conseguir reescrever as nossas vidas. Em outras palavras, nas palavras da poetisa, é quando a gente remove as pedras. Qual é a primeira coisa que é importante para remover as pedras? Aceitar as pedras. Se eu achar que eu sou uma vítima, que eu não mereço as pedras que estão no meu caminho, que eu sou uma pobre vítima da sociedade, uma pobre vítima das circunstâncias e da situação. Eu tenho um amigo que ele diz assim: eu não aguento essa história, meu pai tem chulé, minha mãe não gosta, né? É aquelas histórias, não, a vida me fez assim, né? A vida não faz nada com a gente, a vida apresenta a vida. E a gente faz da nossa vida aquilo que a gente quiser. Essa é uma das coisas mais bonitas que eu acho de doutrina espírita. É essa autonomia que nós temos de recomeçar as nossas vidas em qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer instante. Basta que nós tenhamos tomado essa decisão. Tem um livro que eu amo profundamente, que eu recomendo a todos vocês para ter. É um pequeno grande livro, como fala uma amiga minha, chama Conselhos Úteis. São conselhos de uma mãe desencarnada muito cedo, a sua filha que ficou. Então acho que a mãe, ela tem menos de 15 anos quando a mãe falece, e a mãe passa a mandar recados para ela. Chama Conselhos Úteis. E um capítulo lindo que fala sobre essa nossa conversa dessa manhã, que chama Renovação. Bom, nós podemos começar dizendo que a nossa vida é um recomeço contínuo. É ou não? O que vocês acham? Estamos sempre recomeçando? Todo dia, né? E recomeçar significa que nós vamos refazer de novo. Vamos para as questões físicas, depois a gente pensar na espiritual. Todo dia a gente escova os dentes, né? Todo dia o dente da gente está sujo. Todo dia a gente toma banho. E todo dia a gente precisa tomar, porque estamos sujos. Por que a gente não pensa isso do ponto de vista espiritual? Que nós precisamos renovar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa maneira de ver a vida.
Porque esse é um grande desafio. Esses dias, uma amiga minha que pediu orações por uma pessoa muito querida da vida dela, e a psicografia que veio, a psicografia dificílima. Minha filha, você precisa renovar a sua visão de mundo. O que seria renovar a visão de mundo? Significa que nós estamos usando valores equivocados. Não que esses valores não existam, mas nós estamos usando de maneira equivocada. Estamos usando valores importantíssimos como o próximo, mas o próximo para mim é só minha família. Aquele que passou ali, passou, não tem nada a ver com ele. Aquele outro que está ali é o outro. Os outros são os outros, já diz a canção, lembra? Então essa falta de conexão, de que somos todos fraternos, irmãos, como pregou tanto Francisco de Assis, nós precisamos rever os nossos conceitos. Não é que nós não os tenhamos, valores temos. Nós sabemos que precisamos amar o próximo, mas o próximo é só meus filhos, meu companheiro, minha companheira, né? Aquele outro é o outro, aliás, merece mesmo estar naquela situação difícil, né? É o famoso julgar, que nós temos tanta facilidade de nos posicionarmos em relação aos acontecimentos da vida dos outros, porque da nossa não, nós merecemos todo o apoio, toda a ajuda. Aliás, a espiritualidade não tem nos ajudado tanto, somos vítimas dessas circunstâncias. Mas quando é o irmão, ele diz, nossa, aquela pessoa se queixa demais, toda hora aquela mesma conversa. Gente, se ela confia em você, ela vai começar a história de novo. Né? E quando você disser, tá tudo bem, deixa eu lhe contar a última. Nós precisamos aprender a ouvir. Ouvir é um ato de misericórdia tão grande quanto a gente às vezes pensa o ato de ajudar. Ouvir é um ato de ajudar. É só de alguém que a escute sem julgamento. Essa frase não é minha, tá? Essa frase é de Emmanuel. Às vezes, basta ser o olhar que não julga. A frase do Emmanuel é essa. Então, meus irmãos, nós podemos dizer que a nossa vida é um recomeço contínuo, que a cada dia somos chamados a recomeçar. Quer a gente se dê conta disso, quer não nos demos conta disso. Se a gente se der conta que todo dia é uma oportunidade maravilhosa, ótimo para nós. A gente vai agradecer que nós amanhecemos vivos, com saúde, num sábado desse de manhã, que nós estamos tendo o privilégio de, enquanto os outros estão confundidos, nós estamos aqui, né, ouvindo a palavra de Jesus, né, como já ouvimos outroras de tantos outros mensageiros, né? Então nós estamos aqui dentro de uma casa espírita. Isso deveria ser para nós um consolo supremo, de agradecermos, amanhecer o dia agradecendo, porque hoje nós vamos para a casa de Francisco de Assis. Então, cada dia, meus irmãos, quando nós nos damos conta da oportunidade do recomeço, facilita muito a nossa vida. Quando a gente acorda de manhã já reclamando alguma coisa que nos falta, sem agradecer o que temos, a nossa energia já amanhece conturbada. Então, o convite da espiritualidade amiga, desses autores espirituais, nos lembra que, inclusive, esse renovar, esse começar de novo, foi para isso que a espiritualidade amiga nos concedeu esse novo dia, esse novo mês, esse novo ano. Tem um tanto de gente que não está tendo a oportunidade desse novo dia, não está tendo a oportunidade de um novo mês, um novo ano, quanto mais a oportunidade da reencarnação. Os amigos espirituais nos falam que mais do dobro dos encarnados são aqueles que queriam a oportunidade que nos está sendo dada. E nos foi dada e nós estamos reclamando pela oportunidade que nós recebemos. E quando nós gastamos nossa energia na reclamação, nós estamos perdendo tempo importantíssimo que nós poderíamos estar usando para a nossa melhoria espiritual.
Então, meus irmãos, a grande questão que nós estamos conversando essa manhã está resumida numa frase do Emmanuel que diz assim: recomeçar é bênção da lei de Deus. Por que é uma bênção? Porque é oportunidade, a tal oportunidade de reescrever hoje o que eu não escrevi bem ontem, mas hoje eu posso escrever, porque eu não consegui há um mês atrás, há uma semana, há um mês, há um ano, há uma vida atrás. Agora eu tenho a oportunidade, com certeza absoluta. É só olhar as pessoas que estão ao seu redor, você vai saber exatamente para quem que você deve. Ou será que todo mundo aqui tem família de margarina? É só lá em casa que tem problema, né? A gente sabe as encrencas, né, que a gente está vivendo nas nossas famílias, nosso ambiente social, no nosso ambiente de trabalho, na casa espírita. São reencontros. Será que isso é possível fazer isso? Nossa, mas isso é difícil? Difícil é. E eu vi uma frase sobre o impossível que eu amei e passo agora a conversar com vocês. Diz assim: o impossível é provisório. O que vocês acham? O impossível é provisório. Os mais jovens não vão saber disso, mas o pessoal que já é jovem há mais tempo, lembra que teve um tempo que não tinha celular, né? E os pais controlavam a gente do mesmo jeito, era no orelhão. Tal hora você me liga do orelhão que estiver perto. Lembra a expressão cair a ficha? Era porque tinha uma ficha que caía no orelhão. Por isso essa coisa, fulano, não caiu a ficha aí, você não se tocou ainda, era a hora que a gente tinha que prestar conta, tinha que ligar a tal hora, e ai da gente ficar sem ficha, porque eu bati no desespero, saí pedindo ficha para todos os amigos, que a gente tinha que dar notícia e tal hora de onde a gente estava. Não tinha GPS também para localizar, mas a gente tinha que dar a localização de onde nós estávamos, não é isso? Então, por exemplo, tinha filmes que passavam sobre aparelhos celulares, que para nós aquilo ali era utopia, era o impossível da época. É tão provisório que hoje nós temos tudo isso, numa mesma encarnação. Quando Santos Dumont, esse brasileiro maravilhoso, ergueu mais pesado que o ar, ou pelo menos ele dizia que era possível isso, todo mundo achava que era louco, que ele era louco, né? Porque era impossível. Mas como o impossível é provisório, ele ergueu, provou, deu uma volta lá em Paris, né? E provou que é possível. E a partir daí se desenvolveram outras questões. Então, meus irmãos, toda vida que a gente disser, isso é impossível, alguém disser para você, fica quietinho às vezes, porque às vezes não é bom polemizar. Mas pensa dentro de você, o impossível é provisório. Até a próxima descoberta. Quantas doenças com as quais nós tivemos que conviver, que hoje tem uma visão diferenciada. Os mais novos também não vão saber, mas teve um tempo que você descobrir que tinha AIDS era sentença de morte. Hoje em dia é possível conviver, não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é possível conviver. Então o impossível é provisório. Essa dificuldade que você está passando hoje, você está achando impossível de resolver? Calma, serenidade, oração. O impossível é provisório. Então, mantenha-se firme na oração, na fé, na confiança da espiritualidade amiga. E quem sabe, como diz a frase eternizada no cinema, amanhã vai ser um novo dia, e amanhã o seu impossível tornou-se possível. Você encontrou a solução para aquela questão que no dia anterior nós achávamos que não íamos dar conta. Então, tranquilidade, confiança, para que nós podemos ter a serenidade necessária para encontrar a solução que tanto buscamos. E Emmanuel continua, aquela história de recomeçar é bênção de Deus. Olha a comparação que Emmanuel faz. Porque Emmanuel, quando ele quer ser poeta, ele exagera. Vamos lá, ele diz: a água feita vapor regressa para a nuvem
e depois volta à riqueza da fonte. É a mesma água, só que está passando por estágios diferentes. Imagina se a água, quando ela tivesse feita vapor, dizer, meu Deus, agora eu virei vapor, nunca mais. Calma, água. Você vai regressar em chuva e vai alimentar. Nunca mais eu vou ser fonte na minha vida. Vai sim, água. Às vezes a gente se desespera. A água não se desespera, mas a gente é. Meu Deus, eu estou evaporando. Sim, daqui a pouco tudo condensa de novo, você volta, tudo volta à fonte. É isso que o Emmanuel nos fala acerca dessa questão que nós estamos conversando. E olha como ele conclui bonito. É como se tudo tivesse a lhe dizer: se queres, podes recomeçar. Então esse é o convite. Você quer, nessa manhã de sábado, recomeçar alguma coisa que não está bem na sua vida? Se queres, a espiritualidade amiga diz, podes recomeçar. Pede ajuda e vamos em frente. O que significa começar de novo? Quando nós pensamos nessa palavra recomeçar ou começar de novo, a primeira coisa que a gente vê é que em algum momento, significa que em algum momento a gente já começou e não deu certo. Né? Se eu estou recomeçando, é porque eu fiz alguma coisa que não deu certo. E eu preciso olhar isso e resolver essa questão. Então nós podemos entender que recomeçar do ponto de vista espiritual também não é fácil. Porque nós vamos ter que refazer alguma coisa com a qual nós não logramos sucesso ou nós não conseguimos reconstruir da forma adequada. Aí nos está sendo dada uma nova oportunidade para que dessa vez a gente faça diferente aquilo que a gente já fez do mesmo jeito em tantas outras vidas, milênios às vezes, né? De equívocos, quando nós estávamos tentando reescrever nossas vidas e não conseguimos. Quem já leu aqui Exilados de Capela? Ergue a mão aí para eu ter uma ideia. O livro Exilados de Capela. Ai, que bom. Bastante gente. Quando Jesus convidou esses espíritos para ajudarem no progresso do planeta, o livro fala bem sobre isso. Ele diz que o medo maior que eles tinham era de cometer os mesmos erros. Eles tinham tanta consciência de que haviam errado, que eles tinham medo de... Eles falaram isso para Jesus. Duas coisas que eles falaram. Que eles tinham medo de cometer os mesmos erros e que eles iam sentir uma saudade profunda dos entes que amavam e que estavam aguardando por eles e que, infelizmente, eles não podem acompanhá-los porque eles tinham essas dificuldades. Eles queriam vencer, para reencontrar os seus amores, os seus afetos, mas eles tinham um tremendo medo de errar de novo. Então, se a gente tem medo de errar de novo com os nossos filhos, com os nossos relacionamentos emocionais, profissionais, afetivos, não tem problema detectarmos o medo, mas é preciso entender que nós somos fortes o suficiente para ir além dele. Tem certeza, gente? Absoluta. Lembra aquela frase das avós que Deus só dá o frio conforme o cobertor? Não nos daria uma prova que nós não damos conta de passar. Qual é a graça de um pai chamar um filho que está no primeiro grau, estudando as primeiras coisas, alfabetizando, e você entregar uma regra de 3, mandar ele fazer uma resenha de um livro de Castro Alves, de uma poesia de Castro Alves? Gente, qual é a graça de um pai fazer isso? Por que vocês acham que o nosso pai, nós que somos pais e mães imperfeitos, não faríamos isso aos nossos filhos? Por que vocês acham que Jesus, nosso mestre, nosso pai criador, faria isso conosco? Nos dá uma prova maior do que nós damos conta de passar. Então, meus irmãos, não é porque tenhamos medo que nós vamos nos deter. Emmanuel continua dizendo assim: as dificuldades, os contextos, as pessoas difíceis são impulsionadores de mudança, a mudança necessária para o nosso aprimoramento espiritual. Quando é que a gente vê essas pessoas difíceis como impulsionadoras?
Se eu conseguir entender que eu tenho algo a aprender com aquilo. A regra número 1, lembram? Aceita. Se eu digo, meu Deus, isso não ficou para mim, isso é para ela. Ela que merece. Eu não mereço isso, sou uma pessoa muito boa. Como é que isso vai acontecer comigo? Justamente porque você é uma pessoa boa, está preparada para passar por um momento difícil, que talvez em outra pessoa desesperasse. Não é o caso. Então, quando é que nós percebemos que essas coisas são impulsionadoras de mudança? Quando nós somos capazes de buscar naquele momento difícil algo que nós precisamos aprender. Só aprende quem aceita. Se eu acho que eu estou repetindo o primeiro ano, a quinta série, estou repetindo a quinta série, e por causa dos professores que tinham marcação comigo, que não gostavam de mim, eu nunca vou conseguir tirar essa pedra. Lembra? Tirar as pedras e plantar roseiras? Eu nunca vou conseguir tirar essas pedras. Mas se eu disser, tudo bem, é quinta série, vamos lá, quinta série, passei, pronto, tirei a pedra. Posso plantar isso? Pode. Conheci novos professores, tive a oportunidade de conhecer novos colegas e estou correndo atrás para acompanhar os colegas lá na frente. Esses colegas de hoje têm muito para me ensinar, por isso que eu estou repetindo a quinta série, né? Então, a gente precisa entender que às vezes, essa frase eu gosto muito, às vezes a graça de Deus nos chega estilhaçando as vidraças. E naquele primeiro momento, a única coisa que a gente consegue ver é os estilhaços no chão. Mas tem mais coisa do que isso, se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, estar no planeta de expiação e prova significa que nós vamos ter dificuldade. E eu lembrei de um poeta que chama Francisco Otaviano, que diz assim: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi um espectro de homem, mas não foi homem. Passou pela vida, mas não viveu. É isso que eles querem nos falar. Faz parte da nossa vida não apenas sofrer, mas aprender com os momentos difíceis também. Significa que nós também vamos aprender com os momentos fáceis, mas nós temos que tirar dos momentos difíceis aprendizado também. E eles continuam falando alguma coisa muito interessante, que é recomeçar é implementar mudança. Não pense que dá para recomeçar fazendo as mesmas coisas que a gente estava fazendo. Se eu quero que o dia de hoje seja diferente do dia de ontem, eu tenho que repensar o que eu fiz ontem, porque se o que eu fiz ontem não me trouxe felicidade, eu preciso mudar o meu comportamento. Aliás, a única pessoa, ser humano, de Deus que eu posso mudar sou eu mesma. E a gente vive sempre querendo mudar os outros, né? E até julgando os outros pelos lugares em que eles se encontram. A gente diz assim, se eu tivesse no seu lugar, pois é, bem, não está. Se tivesse, mas não está. Então não adianta, às vezes mãe e pai fazem me dizer, se eu tivesse no seu lugar, quando você estava no lugar, meu avô estivesse lá, ele diria logo, quando era na sua época fez pior. Porque meu avô era assim, não falasse mal dos netos dele não, porque ele tirava até o filho, não tem problema não, errou, está errado, mas você também fazia coisa errada, então você também vai compreender como eu lhe compreendi. Então é assim, errou. Sim, todos nós que estamos no meio de expiação e prova, estamos sujeitos a erro, então vamos ser generosos conosco e com o outro, não no sentido, não é assim mesmo, complexo Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, não, eu vim para cá, para essa oportunidade reencarnatória, para mudar, eu tenho que sair daqui melhor do que eu cheguei, e isso significa implementar mudança, e não é fácil. Em gestão, que é a minha área, eles dizem assim, comece pelo mais simples. Se a gente pensar, olha, eu, por exemplo, vou na endocrinologista, aí ela disse, não, dá pra gente perder os 5 quilos. Gente, eu fico numa animação, vocês nem imaginam. Só quando ela me conta o que é que eu tenho que fazer, eu fico com raiva dela.
que eu quero perder os tais 5 quilos, mas quando ela me conta o que eu preciso fazer, aí eu não estou concordando muito, né? Então, a nossa vida espiritual também é assim. A gente precisa mudar, só que quando a espiritualidade nos diz, agora eu vou te contar o que você precisa mudar, a gente fica com raiva do mentor espiritual, diz, não, isso não é mentor não, você é obsessor, pedindo isso pra mim, não sei o quê, né? Obsessor serve pra tudo, né? Quando a gente se é grosseiro com uma pessoa no meio espírito, o cara diz, não, porque naquele dia eu estava com os espíritos meio ruins, me influenciando, foi falta de atenção, de carinho com o próximo. Aceita isso, que fica mais fácil, porque aí você aceita, você pode corrigir, mas se for só os espíritos, você não pode controlar os espíritos, pronto, fica tudo difícil, né? Então, meus irmãos, a pergunta que eu fiz, talvez aconteça com você, assim, quais são os requisitos para a gente recomeçar? E aí tem uma frase de um desses livros que eu anotei aqui, não é uma frase, é um parágrafo inteiro. Não importa a causa que nos trouxe a necessidade de começar de novo. Todo recomeço é um convite, primeiro, para a resignação. O que significa isso? Errei. Foi mesmo, eu fui indelicada com alguém que eu não poderia ser, mas eu fui. Agora, se eu tenho certeza que eu errei, eu vou procurar corrigir, né? Essa resignação é no sentido de aceitação. Eu aceito que eu sou imperfeito, então eu cometi equívocos. Então eu preciso realizar um trabalho, uma ação. O que eu preciso fazer para consertar o equívoco que eu cometi? E persistência. Porque no meio do caminho, lembre-se da história da orientação alimentar. Que a gente chama mais dieta não, tá, gente? É reeducação alimentar. Mesma coisa, né? Mas enfim, vamos lá, a gente quer perder os tais 5 quilos. Então, gente, tem que reeducar, né? Persistir, porque vai ter um dia que você vai morrer de vontade de comer aquele docinho que não pode. Chocolate, então, se for o meu caso, nossa senhora. E vamos pensar uma coisa do ponto de vista espiritual, começar pelo mais simples. Vamos combinar que nos próximos 8 dias, até o próximo sábado, todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, nós não vamos comentar nada de mal acerca da vida de ninguém. O que vocês acham que vai acontecer? Sabe aquela fofoca lá no trabalho, estava doido para saber? É dessa semana. Segredo de família que ninguém comentava há anos. É nessa semana. Por quê? Porque nós estamos passando por testes e provas para saber se dessa vez a gente vai se controlar e não vai comentar de forma negativa a vida dos outros, né? Quais são os requisitos mesmo para recomeçar? Primeiro a gente já entendeu, admitir o equívoco. Aceita que você tem esse problema. Aí eu lembrei de uma música que fala assim, chorei, não procurei esconder. Assumi, aceitei. Entender e empreender algo, um trabalho para você melhorar a sua situação. Agora, dar a volta por cima que eu dei, eu quero ver quem dava. Persistir sempre. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Correção que a música não fala. Peça ajuda. Aceite a ajuda. Porque às vezes a gente pede ajuda, mas não aceita, né? Vou dar um exemplo de mãe. Só eu que faço isso, tá? Não adianta, você não faz direito, por isso que eu vou lá e faço. Dê uma chance para o seu filho fazer. Dê uma chance para ele arrumar. Ai, mas não fica igual. Claro que não fica. Você fazendo, você faz melhor. Mas se você não der oportunidade para ele começar, ele nunca vai fazer direito, arrumar a cama direito, etc. Então, recomece por aceitar. E aceite a ajuda, né? Porque às vezes você pede ajuda, mas você não aceita. Quando a ajuda chega, não, deixa que eu faço muito melhor do que você. Você não sabe fazer esse doce mesmo do jeito que eu faço? Claro que não. A minha receita particular, né? Então, tem uma autora que eu recomendo a vocês, ela é espiritualista, não é espírita, que chama Aceitação Radical, o nome do livro. E ela, é um conceito que ela dá de aceitação, eu acho muito incrível. Ela diz assim, aceitar é a disposição de experimentar a vida e a nós mesmos exatamente como somos.
Ou seja, eu sou imperfeito, você é imperfeito, a pessoa que nós mais amamos é imperfeita, aquela que nós temos mais dificuldade de nos relacionar é imperfeita. E o que nos resta? Aceitar. E ao invés de gastar energia com, ai meu Deus, só acontece comigo, pobre de mim, aprenda. Porque se você aprender com a lição, você passa para a nova fase. E se você ficar na reclamação, você continua patinando na mesma fase. Emmanuel diz assim: renovemos nossa alma dia a dia, vivendo nossa experiência sobre a inspiração do Evangelho de Jesus. O que isso significa na nossa prática? Antes da gente desequilibrar com aquela situação, o que nós temos que fazer a pergunta? Emmanuel diz que a inspiração é o Evangelho de Jesus. Que Jesus faria no meu lugar? Com certeza não foi a primeira ideia que eu tive. Que a primeira ideia que eu tive foi de em cima, né? Tá? Então, essa renovação espiritual, esse convite, é o que nós mais precisamos em relação à nossa vida, às nossas vidas. Então, meus irmãos, eu termino com uma poesia muito bonita de um poeta que diz assim, de um poeta cordelista, que diz assim: quando a vida bater forte, a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando a estrada for longa, seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, quando não tiver nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece por caminhar. Quando o mal for evidente, o amor se ocultar, quando o vazio no peito e até o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece por amar. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece por levantar. Quando a falta de esperança lhe açoitar e tudo que for real, difícil de suportar, é hora do recomeço. Recomece por sonhar. Redescubra algum dom, reaprenda também quando errar. Por quê? Porque hoje é hora de recomeçar. Muito obrigada.